Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso curso da palavra, nosso segundo encontro, onde vamos dar prosseguimento do nosso estudo sobre a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Seja bem-vindo. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal e acompanhe os nossos vídeos, faça aí os seus comentários e assim vamos crescendo juntos em comunidade em torno da palavra de Deus. Então, para você que nos acompanha, um bom encontro e que seja muito proveitoso para a sua vida. Estamos então dando prosseguimento aos nossos encontros sobre Sagrada Escritura, sobre a Bíblia. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito das Bíblias que nós possuímos à nossa disposição, um pouquinho a respeito de algumas características que fizeram com que elas chegassem a nós desta maneira e assim nós vamos também aprender um pouco mais, às vezes alguma diferença sobre as Bíblias que existem e que talvez você ainda não saiba, então nós vamos apresentá-las aqui hoje para o seu conhecimento, ok? A primeira coisa que nós, quando vamos à Sagrada Escritura, a Bíblia, nós precisamos entender uma coisa muito importante. A Bíblia não é só um livro, não é? Aliás, esse termo Bíblia ou Biblos, que vem lá do grego, ele quer significar uma coleção de livros. O mais correto seria dizermos, é uma biblioteca. E você vai perceber, se você pegar a Bíblia que você tiver na sua casa, e ao folheá-la ou ao abri-la, você vai perceber que nós temos vários livros. 73 livros ao total. Estamos evidentemente falando das Bíblias católicas, não é? E esses 73 livros, eles estão dispostos de uma maneira dentro deste grande conjunto, dessa biblioteca, a qual foi dada o nome de Bíblia. E que, com o critério eclesiástico, ou seja, a partir daquilo que a igreja passou a inferir ou a valorar, esses livros foram ganhando ao longo do tempo, já evidentemente para os judeus, uma característica, uma qualidade de sagrado, não é? Livro sagrado. Deus está por trás da escrita desses livros. Por isso, então, esses livros são considerados inspirados. Mas, evidentemente, isso não acontece automaticamente. Os escritores, hagiógrafos, ou seja, aqueles que foram os autores na escrita desses livros, eles compuseram os textos bíblicos a partir daquilo que acontecia no meio do povo de Deus. Na semana que vem, provavelmente vamos falar mais detidamente sobre isso, mas hoje o nosso intuito é olhar para a Bíblia. Você deve ter uma na sua casa, qualquer versão que seja. Ela está delimitada basicamente em dois grandes grupos, não é? O que comumente nós chamamos Antigo e Novo Testamento. Chamo a sua atenção para um aspecto talvez um pouco mais exato a respeito disso. Antigo e Novo é um pouco até relativo, não é?
Porque, se você se recorda, falávamos ainda no encontro passado, que a Bíblia, como nós temos hoje, ela foi sendo herdada na grande tradição do povo judaico. Para o povo judaico, não existe primeiro e segundo, Antigo e Novo Testamento, porque para eles só existe um, o que nós comumente conhecemos como Antigo Testamento. Então, por uma questão até de fidelidade, o mais correto seríamos dizer também um Primeiro Testamento, não é? E um Segundo Testamento, porque eles não se revogam. Aliás, se olharmos um pouquinho o Evangelho de São Mateus, Mateus, que vem de uma tradição judaica, ele vai fazer questão de pontuar isso, colocando na boca de Jesus a afirmação de que ele não veio abolir a lei, mas levá-la à perfeição. Obviamente, quando o autor sagrado está falando isso, ele se refere a toda a tradição recebida então dos antigos a respeito daquilo que se conhecia como palavra de Deus. Era a lei. Basicamente, não é? A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Aqueles que são colocados em primeiro lugar. Não que necessariamente tenham sido escritos nesta ordem. Foi uma divisão escolhida por aqueles que foram compondo esse conjunto de livros. Então a lei, ela já existia no tempo de Jesus. Portanto, é mais correto, seria mais assertivo dizermos o primeiro e um segundo testamento. Ou seja, eles se unem, se juntam, se comunicam. A grande figura, aliás, a respeito desta união entre os dois, sob o ponto de vista até profético, nós temos na pessoa de João Batista. Ele é o último dos profetas, digamos, do Antigo Testamento, mas que já também aponta para o Novo. Então veja, você, que existe uma continuidade sobre esse aspecto. E isso tem a ver também com a Bíblia, com as Sagradas Escrituras. João vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, não é? Aquele que tira o pecado do mundo. Então ele é alguém que está diretamente unido à herança de Israel, até porque ele é filho de um sacerdote, Zacarias, que estava servindo naquele ano, como nós temos aí no relato de Lucas, e ele então, recebendo toda essa herança, e Zacarias e Isabel, aliás, representam exatamente, até pela idade, os herdeiros dessa grande riqueza, dessa grande herança do povo de Deus em termos de revelação daquilo que Deus já tinha falado a eles, através dos patriarcas, através dos profetas, não é? Através dos juízes e assim por diante. Assim ele já vislumbra o novo. Então é um primeiro e um segundo. Jesus, ele vem num segundo momento para completar a obra do Pai, o projeto do Pai. A Bíblia, então, na verdade, ela vem nos falar a respeito desta história. Uma história que, a princípio, pode começar de uma forma até um pouco bastante comum, diria até banal, mas que ao longo do tempo, aqueles que fizeram parte desta história foram percebendo que neste cotidiano algo diferente acontecia. E este então povo se vê objeto da atenção de um Deus que a ele se revela, com ele se comunica e a ele dá como herança, como salvaguarda, a sua palavra, a sua lei, que mais comumente a gente conhece,
aliás, até pela figura emblemática de Moisés a respeito das tábuas da lei, não é? E aí por isso muitos atribuem a ele a autoria dos 5 livros da lei. Por isso Moisés representaria a lei. Mas são aspectos que podemos dissertar um pouco mais para frente, não é? Mas veja como a palavra de Deus, como a Bíblia tem uma riqueza que nós vamos aprendendo a conhecer. E hoje então nós vamos falar do seu aspecto um pouco mais, digamos, didático, como ela está estruturada, tá certo? Para que você possa ter uma facilidade maior a hora de manuseá-la, tá certo? Nós sabemos, e este evidentemente é um encontro onde nós trazemos a você aquilo que é recebido da grande tradição da igreja, aliás é algo que também está muito ligado à Sagrada Escritura, porque às vezes nós podemos não perceber, mas a Bíblia ela é um extrato, ela é como se fosse, digamos, um resumo de tudo aquilo que se tinha na época. Não foram os únicos livros escritos, não foram esses 73, tivemos vários outros, mas a estes foi dado um caráter, uma característica. Estes receberam o grau de sagrado. Por quem? Pela comunidade, pela igreja, porque alguém que teria que estabelecer um critério. E aqui também eu aproveito para trazer a você algo muito importante acerca da palavra de Deus. Muitas vezes a Bíblia pode gerar muitas dificuldades para nós, mas nós precisamos entender acima de tudo que o conteúdo, o tesouro que nós temos nas mãos, que é a Sagrada Escritura, a Bíblia, ela é herança da comunidade, ela é herança da igreja. E é muito bom você perceber isso. Por quê? Porque é a igreja que vai gestar a Bíblia. Ela vai ser a mãe da Bíblia. Não é a palavra escrita que na verdade vai gerar, vai formar a comunidade. É a comunidade que vai pôr por escrito aquilo que ela foi recebendo desde a longa tradição dos patriarcas, dos profetas, dos juízes. É a tradição do povo judaico passar de geração para geração sua crença, seu credo. O escrito vai acontecer muito depois. Por isso é muito recorrente dentro da cultura judaica, e isso também nós herdamos, porque evidentemente a nossa fé é uma fé judaico-cristã, uma palavra muito importante, que é memória. Então eles fazem memória, e fazer memória é muito mais do que relembrar, é viver. Viver e reviver aquele mesmo evento, único, que se atualiza no tempo, tá certo? Então, quando nós recebemos a Bíblia do jeito que ela é hoje, na verdade, ela é então o resultado de tudo aquilo que a comunidade viveu, acreditou e quis nos deixar como testemunho, como testamento. Daí ela ser chamada também de testamento. Antigo e Novo Testamento, ou Primeiro e Segundo Testamento. Essa é a palavra de Deus. Falamos para você que ela é composta desses 73 livros. 46 livros são no Primeiro Testamento, 27 no Segundo Testamento. E esses livros, eles têm várias categorias ou características. Por isso, ela pode ser também subdividida sobre esse aspecto. Por isso que a gente disse que ela é uma biblioteca. A sua biblioteca você a organiza da melhor forma que você entender, não é verdade?
romance, drama, documentários e assim por diante. A Bíblia também é assim. Nós temos livros chamados históricos, livros sapienciais, livros de lei, temos cartas, temos poemas, temos um bilhete, temos também evangelhos, que é também uma forma, um gênero literário dentro da Sagrada Escritura. Temos o gênero apocalíptico, que você vai se lembrar muito bem, é o de São João, mas não é o único. Na Bíblia nós vamos ter vários textos apocalípticos também, porque é um dos gêneros literários, tá bom? Então essa primeira introdução que nós gostaríamos de fazer para você. Então, quando nós olhamos a Bíblia, nós podemos nos perguntar: que Bíblia eu preciso ter para que eu possa ter a palavra de Deus em minhas mãos? Qualquer uma. E se você é cristão e é católico, evidentemente, uma referência para nós, todas as Bíblias que são recomendadas por aquilo que nós chamamos o magistério da igreja. A Dei Verbo vai dizer isso, não é? O magistério da igreja é aquele que detém a autoridade, inclusive na interpretação da Sagrada Escritura. Por isso as nossas Bíblias, elas vêm com o que nós chamamos o imprímato, como se fosse um carimbo de um bispo que atesta que o texto que nós temos em mãos é um texto válido dentro da nossa doutrina, dentro da nossa liturgia, dentro da nossa fé. Mas eu gostaria de mostrar para você então algumas versões que nós temos de Bíblia. A Bíblia de Jerusalém, a Bíblia da Tebe, a Bíblia chamada do Peregrino. Você também pode ter a Bíblia Pastoral da CNBB, a Bíblia da Ave Maria, várias traduções, não é? Então todas são válidas. É a mesma palavra, não tem diferença. Agora, quando nós queremos, além de ler, fazer uma leitura espiritual, ter um pouco mais de conteúdo em termos de explicações a respeito do texto sagrado, as recomendadas então são essas: a Pastoral, a do Peregrino, a de Jerusalém e a da Tebe. Gostaria só de trazer para você um detalhe interessante relacionado à Tebe. Tebe, na verdade, é uma tradução ecumênica da Bíblia. Por que ela é interessante? E mais para frente podemos também, se você quiser, aprofundar um pouco mais sobre esse aspecto. É uma tradução ecumênica porque aqui você tem notas, você tem observações não só da doutrina católica, mas também das igrejas da Reforma, inclusive da igreja, de alguns comentários dos próprios ortodoxos e também do conceito que o judeu tem a respeito do mesmo texto. Ela não quer, na verdade, dar uma diretriz de uma determinada orientação. É um projeto que há muito tempo já se desejava e que, enfim, então, foi capaz de ser editado por mais de uma denominação cristã. Isso não é bacana? Saber que a Bíblia também nos une, não é? Seguimos o mesmo Deus. Mas, só para que você tenha conhecimento, quando você pegar a Tebe, pode ser que você perceba que a sequência dos livros aqui, ela é um pouquinho diferente. Porque a Bíblia católica, definida pela Igreja Católica, ela compõe os 73 livros. A Bíblia das igrejas da Reforma, elas seguem uma interpretação que remonta lá ao tempo do judaísmo. E nesta interpretação, enquanto critério de sagrado, 7 livros foram deixados fora do que nós chamamos cânon. Falaremos disso mais tarde. E o interessante é que esses 7 livros, na Tebe, eles são colocados ao final do Primeiro Testamento, logo antes do início do que nós chamamos Novo Testamento ou Segundo Testamento. São os chamados livros deuterocanônicos.
deuterocanônicos. Por que deuterocanônicos? Porque eles entraram dentro do conjunto da Sagrada Escritura num segundo momento, num tempo mais tardio. Portanto, eles receberam essa denominação. E aqui você vai poder ver os 7 livros, então, que fazem parte de todas as Bíblias de origem cristã católica. Porém, nem sempre eles estarão em todas as Bíblias das igrejas tidas da Reforma. Algumas vão trazer, inclusive como a Tebe traz, os mesmos livros do Primeiro Testamento e ao final deles os 7 livros, mas algumas não. Essa vai ser a única diferença que você verá entre uma Bíblia católica e uma outra Bíblia que não seja oriunda da Igreja Católica. Mas no mais, todas elas são iguais. Qual recomendar? Aquela que melhor lhe parecer. Elas não têm uma valoração em termos de essa é melhor ou pior, não é? Mas fica aí a dica para você, se você quiser aprofundar um pouquinho, se você quiser ter um estudo, você pode adquirir essas versões, uma dessas versões de Bíblia, e elas trarão para você bastante conteúdo na hora de termos explicações sobre o texto que estamos lendo. Tá certo? Por hoje, então, era isso que queríamos dialogar com você. Esperamos você no nosso próximo encontro. Até lá!